O que a Bíblia não conta sobre Canaã vai te chocar. Sacrifícios humanos de crianças, orgias nos templos, deuses que exigiam sangue. Agora você vai descobrir por que Deus ordenou a destruição completa desta civilização. A Terra Prometida escondia segredos tão perturbadores que muitos pregadores evitam falar. Nesse vídeo, você vai descobrir como era a vida e o dia a dia das pessoas em Canaã. Canaã não era apenas um pedaço de terra qualquer no mapa antigo. Localizada precisamente entre as duas maiores civilizações da antiguidade, o poderoso Egito ao sul e os impérios da Mesopotâmia ao norte. Esta região se tornava automaticamente o centro do mundo conhecido. Qualquer mercador que quisesse transportar suas mercadorias do Egito para a Babilônia, ou qualquer exército que desejasse conquistar territórios distantes, precisava inevitavelmente atravessar Canaã. Esta posição estratégica transformou a região em uma encruzilhada de culturas, ideias e conflitos. A geografia desta terra era verdadeiramente um presente divino. Nas planícies costeiras, os ventos do Mediterrâneo traziam chuvas suficientes para o cultivo de cereais, enquanto os vales entre as montanhas criavam microclimas perfeitos para vinhedos e oliveiras. O Vale do Jordão, com seu solo fértil, produzia tâmaras, figos e romãs em abundância. Não é por acaso que Deus a descreveu como uma terra que mana leite e mel, uma metáfora poderosa para sua excepcional fertilidade. Do Monte Hermon, no norte, coberto de neve, até o deserto de Negev, no sul, Canaã oferecia uma diversidade geográfica impressionante em um território relativamente pequeno. Mas quem eram os habitantes desta terra tão cobiçada? Ao contrário do que muitos imaginam, Canaã não era povoada por um único povo, mas por um mosaico de nações. Os cananeus, propriamente ditos, dominavam principalmente as regiões costeiras e eram exímios comerciantes. Os jebuseus controlavam a região montanhosa que incluía a futura Jerusalém, enquanto os hititas traziam técnicas avançadas de metalurgia de sua origem na Anatólia. Os amorreus, conhecidos por sua estatura elevada, controlavam fortalezas nas montanhas. Perizeus e heveus completavam este cenário étnico diversificado, cada grupo com seus próprios costumes, dialetos e divindades. A Bíblia menciona 7 nações que habitavam Canaã, acrescentando aos já citados os girgazeus e os cananeus. Estes povos não eram recém-chegados. Arqueólogos descobriram que muitas cidades cananeias já existiam há mais de 1000 anos antes da chegada dos israelitas. Jericó, por exemplo, já era uma cidade murada impressionante quando Abraão ainda vivia em Ur dos Caldeus. Uma das características mais marcantes de Canaã era sua fragmentação política. Diferente do Egito unificado ou da Babilônia centralizada, Canaã funcionava como um conjunto de cidades-estado independentes. Cada cidade importante, como Hazor, Megido, Laquis ou Jerusalém, tinha seu próprio rei, que controlava a cidade e os vilarejos ao redor. Estes pequenos reinos viviam em constante rivalidade, formando alianças temporárias que se desfaziam rapidamente conforme os interesses mudavam. As cartas de Amarna, descobertas no Egito, revelam reis cananeus implorando por ajuda militar ao faraó contra seus vizinhos. "Envie arqueiros, ou minha cidade será destruída", escrevia desesperadamente um governante de Canaã. Esta fragmentação política criava um ambiente de instabilidade permanente, onde a lealdade era uma moeda rara e a traição uma tática comum. Mas eis o grande paradoxo de Canaã. Como uma terra tão próspera e desenvolvida podia ser tão instável e conflituosa? A resposta está na própria riqueza da região. Justamente por ser tão fértil e estratégica, Canaã atraía constantemente a cobiça de impérios vizinhos. O Egito considerava a região parte de sua esfera de influência e frequentemente enviava exércitos para pacificar cidades rebeldes. Os hititas e os babilônios, por sua vez, também reivindicavam controle sobre partes de Canaã.
Internamente, a riqueza gerada pelo comércio criava sociedades extremamente desiguais. Enquanto elites urbanas viviam em palácios luxuosos, a maior parte da população subsistia em condições precárias. Esta disparidade social alimentava tensões constantes que frequentemente culminavam em conflitos violentos. Mas quem eram realmente esses povos e como eles viviam suas vidas cotidianas? Vamos agora explorar o dia a dia em Canaã, com revelações que poucos pregadores têm coragem de mencionar. Sobrevivendo na Terra Prometida. O dia a dia em Canaã. Antes que os israelitas entrassem em Canaã, o cotidiano desta terra já pulsava com uma vitalidade própria que muitos desconhecem. Amanhecer em uma cidade cananeia. O sol nascia sobre casas de pedra e barro, empilhadas umas sobre as outras em ruas estreitas e tortuosas. Diferente das casas modernas, as habitações cananeias eram simples, geralmente com 1 ou 2 cômodos. As paredes, feitas de tijolos de barro misturado com palha e pedras, proporcionavam um isolamento natural contra o calor intenso do dia e o frio da noite. Os tetos eram planos, feitos de vigas de madeira, cobertas com galhos entrelaçados e uma camada de barro. Estes terraços serviam como extensão da casa. Ali, as famílias dormiam nas noites quentes de verão, secavam grãos e frutas ao sol, e às vezes até construíam cabanas temporárias durante as festas. Logo ao amanhecer, as mulheres cananeias já estavam em plena atividade. Seu primeiro trabalho do dia era acender o fogo e começar a moer grãos de trigo ou cevada em moinhos de pedra manuais para fazer a farinha do pão diário. Este era um trabalho árduo que podia levar horas. Enquanto isso, outras mulheres da casa saíam com jarros de cerâmica para buscar água no poço comunal da cidade, um momento social importante onde notícias e fofocas eram trocadas. A dieta básica do cananeu comum consistia principalmente de grãos. O pão achatado, assado em fornos de barro ou em pedras quentes, era o alimento fundamental, acompanhado de azeite de oliva, azeitonas, lentilhas e grão de bico. Frutas como tâmaras, figos e romãs complementavam a alimentação, assim como leite de cabra, queijos e iogurte. A carne era um luxo reservado para ocasiões especiais e festas, geralmente cabras, ovelhas ou, para os mais ricos, gado. O vinho, produzido nas encostas das montanhas de Canaã, era a bebida mais comum, muitas vezes diluído com água para render mais. Enquanto as mulheres cuidavam da casa, preparavam alimentos e teciam, os homens saíam para o trabalho. A maioria absoluta da população cananeia era composta por camponeses que cultivavam pequenos lotes de terra nos arredores das cidades. De manhã cedo, eles partiam com suas ferramentas, arados puxados por bois ou jumentos, enxadas, foices de bronze ou ferro, para trabalhar nos campos. O suor do trabalho agrícola era constante e exaustivo, especialmente sob o sol escaldante do levante. Nas cidades, artesãos especializados começavam seu dia em oficinas que muitas vezes eram parte de suas próprias casas. Oleiros moldavam vasos de cerâmica em rodas manuais, criando recipientes para armazenar alimentos, água e óleo. Ferreiros batiam metais incandescentes, forjando ferramentas agrícolas, armas e ornamentos. Carpinteiros transformavam a escassa e preciosa madeira em móveis, portas e implementos diversos. Tecelões convertiam lã e linho em tecidos, enquanto curtidores preparavam couro de animais para sandálias e recipientes. No topo da sociedade, reis locais viviam em palácios relativamente modestos se comparados aos dos faraós egípcios, mas luxuosos para os padrões cananeus. Cercados por guardas, servos e conselheiros, estes monarcas dedicavam seus dias a resolver disputas judiciais, planejar projetos de construção, receber enviados estrangeiros e, frequentemente, preparar-se para guerras contra cidades vizinhas. Quase tão poderosos quanto os reis,
eram os sacerdotes que administravam os templos, realizavam rituais